21º domingo do tempo comum, ano A. Primeira leitura, Isaías 22, 19 a 23. Salmo 137. Segunda leitura, Romanos 11, 33 a 36. Evangelho, Mateus 16, 13 a 20. As pegadas de Jesus se espalharam por todo o território da Palestina, em particular pela Galileia. O seu ministério público foi desenvolvido de forma peripatética, isto é, caminhando, e pelo caminho ensinava e fazia os sinais que comprovavam a veracidade das suas palavras. E assim, pelo seu agir, sua missão, revelava quem é, sua identidade. O episódio da revelação messiânica de Jesus pelos lábios de Simão Pedro, que lhe rendeu o primado, não foge a essa regra. Pelo texto, não é possível dizer se a pergunta foi feita ao longo do caminho ou quando já estavam em Cesareia. A escolha dessa localidade parece ter sido estratégica. Jesus optou por um território neutro, mas que, ao mesmo tempo, se ligava à memória de João Batista, executado por ordem de Herodes Antipas, devido ao adultério deste com Herodíades, mulher legítima de seu irmão Filipe por parte de pai, Herodes Magno, tido com Mariana II. A pergunta de Jesus soa como um particular interesse, não por querer saber a sua taxa de aprovação ou de popularidade, mas, mediante a resposta, teria condição de compreender em que nível a sua identidade e missão tinham sido percebidas e assimiladas pelo povo. Nota-se que, na própria pergunta, já existe um título assumido por Jesus, Filho do Homem. Pode parecer sem importância, mas o uso de Filho do Homem, que significa simplesmente ser humano, é fundamental, pois tem a ver com a natureza humana do Verbo divino e é o ponto de partida para a resposta. Como a pergunta foi dirigida aos seus discípulos, a resposta adveio no plural. Eles responderam. E o fizeram a partir de 3 referenciais nominais e um abrangente. Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. O uso do verbo de ligação na terceira pessoa do singular não me parece querer atribuir uma clara identificação, pois são pessoas distintas. Para mim tem a ver muito mais com a ação. É parecido com João Batista? É parecido com Elias? É parecido com Jeremias? Ou é parecido com algum dos profetas? Digo isto porque ninguém na época pensaria que Jesus fosse um desses profetas redivivo, pois só poderiam afirmar algo a partir das ações assumidas por Jesus e que, por certo, evocavam as atitudes dos profetas e desses 3 em particular. Enquanto João Batista e Jeremias, pelo sofrimento, apontam para o martírio na cruz, Elias, por ter sido arrebatado, aponta para a ascensão de Jesus. Ao lado disso,
o judaísmo acreditava no retorno de Elias, e tanto Jeremias como João Batista assumem e representam essa fé. O arrebatamento de Elias seria um modo de dizer que o dom da profecia sempre poderia voltar. Juntos, podem ser considerados os defensores da pureza e da verdade da fé. Então, para o povo, Jesus continua essa linhagem de profetas comprometidos com a causa da justiça. Assim, fica claro que Jesus teria o destino dos profetas que não se ligaram à corte, isto é, o martírio. Contudo, pelo fato de Jesus continuar indagando com uma segunda pergunta, dirigida de forma direta aos discípulos, permite dizer que quis saber o quanto eles tinham alcançado, pela intimidade da convivência, a sua identidade. Razão para a pergunta ser inequívoca. E vós quem dizeis que eu sou? Nos sinóticos, a resposta sempre tem o mesmo ponto de partida: Pedro. Cada um, porém, com o seu particular teológico em função do seu destinatário. Em Marcos, tu és o Cristo. Em Mateus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em Lucas, o Cristo de Deus. Em Mateus, a resposta segue um caminho ascendente e soaria assim: o Filho do Homem, que corresponde ao tu, é o Messias, o Filho do Deus vivo. Nesse sentido, a humanidade e a divindade de Jesus estão evidenciadas. Contudo, dizer que Jesus é o Messias não corresponde à identidade, mas à missão. Já o Filho do Deus vivo corresponde à índole da pergunta. Nota-se que a missão foi colocada antes da identidade e funciona dessa forma, porque o agir segue o ser. É como o próprio Jesus ensinou: pelos frutos se conhece a árvore. Mateus 7,16. A partir da resposta de Pedro, Jesus retoma a palavra e inverte a ordem. Começa com a identidade de Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. E reconhece que não foi ele quem deu a Pedro tal revelação, porque não foi um ser humano, o que corresponde a filho do homem, que te revelou isso, mas foi uma revelação que confirma a identidade de Jesus: mas o meu Pai que está nos céus. A resposta de Pedro revela o núcleo da verdade central da fé em Jesus de Nazaré, acreditada pelos apóstolos e disseminada pela evangelização até os confins da terra. Graças a essa revelação do Pai, Jesus manifesta a sua vontade. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Sigo aqui a explicação de Santo Agostinho, lida no ofício das leituras da solenidade de São Pedro e São Paulo. Abre aspas. Sobre esta pedra construirei a fé que haverás de proclamar. Sobre a afirmação que fizeste, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, construirei a minha igreja. Porque tu és Pedro. Pedro vem de pedra, e não é pedra que vem de Pedro. Pedro vem de pedra como cristão vem de Cristo. Então, a verdade proferida por Pedro é que corresponde à pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja. Pedro, então, não está sendo chamado de pedra, pois a pedra angular é Cristo. Mateus 21, 42, citando o Salmo 117, versículos 22 a 23. Nesse caso, a pedra é a verdade de fé contida na confissão de Pedro, revelação do Pai, que uniu identidade e missão de Jesus, base sobre a qual edifica a sua igreja.
Por isso, o poder do inferno nunca poderá vencê-la, pois a verdade revelada por Deus não perece, ainda que sofra fortes ataques. Enquanto o poder do inferno é edificado no orgulho e na mentira de Satanás, a autoridade da Igreja é edificada na humildade da kenosis do Verbo divino encarnado e na verdade da sua identidade e missão, reveladas por um frágil discípulo. Antecipa-se o ensinamento. Antes, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Mateus 23, 11 a 12. Eis a fonte do primado de Pedro, a humildade humana configurada à kenosis do Verbo divino feito carne. Por causa da revelação do Pai, Jesus concede a Pedro a função de primeiro-ministro do reino dos céus, representada no dom das chaves. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tal atitude está em conformidade com Isaías 22, 19 a 33. O que Deus havia feito a Eliacim, filho de Elcias, Jesus fez a Simão Pedro, filho de Jonas, que deve ser o administrador na igreja. Assim é importante sublinhar que o Filho de Deus nada faz sem o consentimento de Deus Pai. Deve-se ainda dizer que as chaves que Jesus deu a Pedro representam a sua própria autoridade, pois ele é a chave da casa de Davi, onde chave está para Jesus e casa de Davi está para o reino dos céus. Por isso, o que Jesus diz na terra vale não só para a terra e os céus, mas também para os infernos. A linguagem usada por Jesus para atestar a autoridade confiada a Pedro também encontra o seu eco em Isaías 22, 22. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Compreende-se, portanto, o sentido para ligar e desligar. São muitas as implicações no tocante a essas ações na igreja, razão pela qual também foi estendida aos demais discípulos no contexto da correção fraterna, Mateus 18, 18. Mas o poder das chaves só foi concedido a Pedro. Quantas lutas e guerras, dentro e fora da igreja, pela posse dessas chaves. Fica aqui o lamento pela índole humana, inclinada ao afano pelo poder, mas fica igualmente a certeza de que as chaves não representam o poder, e sim a autoridade de Jesus, que é confiada somente a quem Ele quiser e segundo os seus arcanos desígnios de amor. Acredito que Romanos 11, 33 a 36 explica bem essa certeza. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. No final do episódio de Cesareia de Filipe, Jesus deu uma ordem e proibiu aos discípulos a revelação messiânica, que por sua vez parece não se aplicar à filiação divina. Tal proibição tem a ver com a conotação politizada que ela representava e que podia comprometer a missão de Jesus. Por isso, para compreender a dinâmica da proibição, é preciso esperar o tríplice anúncio da paixão, que se seguirá à revelação messiânica. Mateus 16, 21 a 23, 17, 22 a 23, 22, 17 a 19. Com gratidão pelo que o Senhor fez em Pedro e por ele a cada um de nós, digamos com o salmista: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Que na igreja os discípulos e discípulas estejam sempre mais atentos ao serviço e à caridade, sem os quais não se testemunha a verdade que a fundamenta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Um bom e santo domingo no Senhor. Um fraterno abraço, Padre Leonardo Agostini.